Hoje eu li na Bíblia uma promessa de Deus que me deixou muito feliz. Não só eu, mas a maioria das pessoas de bem que eu conheço tem vivido desesperançoso com respeito ao futuro. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde ninguém respeita ninguém. Claro que há exceções, tem muita gente boa no mundo, mas eu estou me referindo a essa geração de delinquente que vem sendo formada. E isso com auxílio da mídia. Eu digo as grandes emissoras de TV que estão abertamente introduzindo nos lares todo tipo de imoralidade, incentivo ao desrespeito mútuo, à violência, e até o governo, que ao invés de tomar atitude para reprimir o vandalismo, incentivar o estudo, a cultura e principalmente um viver honesto e decente entre as famílias, tem consentido e até criado leis que vão contra os preceitos bíblicos, as quais não só destroem os valores morais da família, como incentiva e apoia e defende como se fosse uma coisa normal, qualquer tipo de escolha que um jovem faça na hora de se unir e constituir a sua família. Isso é um absurdo, mas o problema não é só esse não. As musiquinhas indecentes, o acesso fácil à obtenção de drogas que até em certas quantidades já são até liberadas para o consumo, tudo isso está trazendo o inferno para a terra. Ninguém mais vive tranquilo. Difícil hoje é você ver uma casa com muro baixo, janela sem grade. Eu me lembro que na minha juventude muitas casas nem cerca tinham. As janelas eram baixas, ninguém precisava se preocupar. Hoje a coisa está feia. Às vezes eu mesmo chego a pensar que essa geração não tem futuro. Mas Deus me deixou hoje muito confiante, me deu a certeza de que dias melhores virão. Claro que é um tempo determinado para cada coisa, mas sem dúvida nenhuma nós podemos apressar esse tempo. Você quer saber o que Deus falou comigo hoje? Então segura aí um minutinho que eu já volto. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa promessa me deixa bastante alegre. Toda promessa de Deus ela é inquestionável, não tem dúvida. E aqui ele prometeu que um dia ele vai enviar sobre a terra uma fome, não de alimentos, mas de ouvir as suas santas palavras. Imagine o quão bom será quando isso acontecer. Quando todos desejarem se alimentar com o verdadeiro pão dos céus, que é a palavra de Deus, a sociedade inteira vai se beneficiar disso. Porque quando uma pessoa respeita a Deus, ela deixa de agir errado e ela passa a fazer o bem. Não há nada melhor do que você viver perto de pessoas ou de estar junto de quem obedece ao Senhor. Quando todas as pessoas estiverem nessa posição, quando todos derem ouvidos à palavra de Deus e aplicarem o seu coração e fazer aquilo que é bom e que é justo, então ninguém vai faltar com respeito com ninguém, ninguém vai violentar ninguém, os lares e a família serão respeitados e também os bens materiais e a posse e o direito de cada um vai ser resguardado. Não vai haver mais roubo, não vai haver furto, não vai haver mais adultério, não haverá mais violência nem perturbações, porque todos hão de respeitar os direitos e a casa do seu próximo. Os que respeitam as Escrituras não caluniam, não difamam, não injuriam quem quer que seja. Só há paz quando o Senhor é o árbitro em nossos corações. Deus não precisa repetir o que Ele disse para que isso seja verdade. Tudo que sai da boca de Deus é a mais plena verdade. Mesmo porque Deus não mente nunca. Mas eu aprendi que quando o Senhor fala uma coisa mais de uma vez, é porque Ele tem pressa em que aquilo se cumpra. Foi assim no caso do sonho que teve o copeiro e o padeiro do faraó do Egito. O faraó havia se aborrecido com eles e mandado eles para o cárcere, os dois. E naquela noite
Os dois tiveram um sonho, cada um o seu sonho, mas relativo ao problema que eles tiveram com o faraó. Também foi assim no caso do sonho que o faraó sonhou, 2 sonhos numa mesma noite, conforme José disse para ele: ora, se o sonho foi duplicado a faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Eu não vou agora contar os sonhos aqui, mas eu queria que você anotasse, para você ler depois sobre os 2 sonhos, sobre o sonho do copeiro e do padeiro. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 40, e também você anota Gênesis 41, versículo 32, que foi quando José disse para Faraó. Mas você lê um pouquinho antes, que o sonho começa ali, a narração do sonho começa um pouquinho antes, tá? Então, essa promessa que Deus falou através de Amós, esta que eu acabei de ler, o Senhor também confirmou ao profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 9, dizendo: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus havia dito através de Amós: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E depois Deus falou com Isaías o seguinte: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso significa que a terra inteira vai ter essa fome de ouvir a palavra de Deus e vai se encher do conhecimento de Deus. Como as águas cobrem todo o mar, também assim será na terra. E ambos os profetas viveram em épocas próximas, sendo que Amós veio primeiro. Amós viveu em torno de 780 a.C. e ele profetizou durante o reinado de Uzias. Já Isaías veio um pouco depois, em torno de 739 a.C. E ele começou o ministério dele logo depois da morte de Uzias. Estima-se que ele tenha vivido até o ano 680 a.C. De acordo com a Bíblia, o pai de Isaías também se chamava Amós, mas é outra pessoa, não é o profeta Amós. Isso é só um pouquinho de história, porque pode ser que alguém não tenha esse conhecimento, então é só para a pessoa se sintonizar um pouquinho no tempo. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando, não. Mas o mais importante é que chegará o dia em que todos vão procurar saber a vontade de Deus. Que bom seria se isso ocorresse logo, porque então os bares iam parar de vender bebida alcoólica, os traficantes deixariam seus maus caminhos, esses antros de prostituição seriam fechados, acabariam esse negócio de baile funk e esses inferninhos e as boates iriam se transformar em casas de oração. Queira Deus que venha essa época bem rápido e que eu viva ainda para contemplá-la. Já estou ficando velhinho, né? Mas para Deus nada é impossível. E se Ele quiser que eu fique até que Jesus volte, ninguém tem nada com isso, não é mesmo? Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Senhor, que promessa maravilhosa. Que todos tenham fome e sede de Ti. Que toda pessoa busque Te conhecer. E que todos venham a se alimentar da Sua palavra e assim recebam a fé, porque só ela traz consigo os meios para livrar os homens da perdição eterna. Pai, eu dou a bênção para essa pessoa que está me ouvindo agora e eu determino que o mal que está agindo na família dela caia por terra agora. Deixe de existir e não mais a atormente. Eu digo isso em nome de Jesus e que assim seja. E você que crê, diga amém.